palavra é sua, doutor Regis. Não, obrigado, Adeline. Primeiro, assim, é uma alegria poder, ao mesmo tempo, falar de alguma coisa que é um tema que me interessa muito e num evento, fazendo parte dessa rede de apoio para a escola, nesse momento, é um desafiador, assim, que a gente tem que especialmente unir, e eu acho que esse é um movimento muito bonito que está fazendo. Então, é muito especial, assim, estar fazendo isso junto com todo mundo. Esse tema da low carb, cetogênica e jejum é um tema que está sendo muito falado, assim, né? Tá em vários lugares e muito mistério, vamos dizer assim, muitas coisas contraditórias sendo ditas. Assim. Então, eu pensei em tentar fazer uma coisa que eu acho que até pode ser um pouco ousado, mas vamos ver se funciona, assim, que é fazer como uma palestra, vamos dizer assim, quase que uma aula, num primeiro momento, mas depois poder fazer quase um bate-papo, assim, né? Realmente poder conversar sobre dúvidas, conversar sobre ideias, trocar ideias, porque eu acho que isso é o mais importante. Nesse primeiro momento, o que eu procurei fazer, depois eu vou tentar compartilhar com vocês as telas, porque eu procurei montar um roteiro de temas que eu acho que são temas importantes para a gente conversar, e eu procurei fazer isso compilando uma série de estudos e evidências científicas, porque eu acho muito importante que se possa falar coisas, mas que se possa também mostrar de onde é que essas coisas surgem. Porque muito se fala, especialmente em nutrição, e muitas dessas coisas não têm embasamento. Assim. Então, são coisas que vão se passando, conhecimentos que vão se passando, e que a gente repete porque a gente ouviu, a gente acha que está certo porque alguém nos ensinou, porque a gente viu em algum lugar. Quando a gente vai pesquisar, não tem nada que suporta aquilo, não tem nada não tem nenhum embasamento para aquilo. Então, eu vou tentar mostrar da onde eu tiro a maioria das coisas que eu vou falar. Pode ficar um pouco, talvez um pouco maçante, um pouco chato, não sei se chato, mas eu vou tentar mostrar uma série de fontes para vocês, mas vamos ver, se for ficando muito maçante, eu vou dando uma... Desculpa, Regis, só para pedir para o pessoal que está com o microfone aberto fechar. Obrigada. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse é o roteiro que eu escrevi com os temas que eu achei que são importantes a gente conversar. Algumas coisas em parênteses são só para eu me situar. Então, a primeira coisa que eu acho importante falar é, bom, a gente está falando sobre low carb, cetogênica e jejum. É a gente pensar o que é isso, né? O que é dieta low carb, o que é dieta cetogênica e o que é jejum, o jejum intermitente. Não existe uma definição estrita do que seria uma alimentação low carb. Low carb significa literalmente baixo carboidrato. Então, por aí é o começo da explicação do que é uma alimentação low carb. Mas o quanto de baixo carboidrato? Não existe esse número. Isso é um espectro. Pode ser desde muito baixo carboidrato, com uma quantidade mínima, eventualmente até zero. Pode ser o que se chama de uma low carb moderada, com uma quantidade mais razoável de carboidratos. Mas, em linhas gerais, deixa eu tentar voltar. Ver se eu consigo voltar para o vídeo. Aqui em cima. O que a gente entende, o que se considera normalmente é que uma dieta de baixo carboidrato seria até 130 gramas de carboidrato por dia. Isso pode ser considerado uma dieta de baixo carboidrato. Para vocês terem uma ideia, o consumo padrão, quando se pega aquelas tabelas, por exemplo, de rótulos de alimentos, onde diz ali a quantidade, valores diários, se considera mais ou menos, orientação padrão é algo entre 50% a 60% das calorias do dia em forma de carboidrato, o que daria por volta de 250 a 350 gramas de carboidrato.
Então, é uma redução grande na quantidade de carboidratos. Dificilmente se faz uma dieta low carb com 130 gramas. Esse seria o teto superior. Mas, na maioria das vezes, a gente está falando em quantidades bem menores do que essa. E a dieta cetogênica é uma variação do que seria uma dieta de muito baixo carboidrato. Cetogênica, o nome cetogênica é porque é uma dieta onde existe a formação do que se chama de corpos cetônicos, que são a produção do metabolismo da gordura. Então, quanto mais gordura a gente está queimando, a gente começa a produzir corpos cetônicos numa quantidade que é detectável. Normalmente a gente tem uma quantidade muito pequena que é praticamente indetectável. Quando a gente começa a produzir corpos cetônicos, eles ficam circulando no sangue, aí então a gente está no estado de cetose. Aí a gente chama de dieta cetogênica. Para que a cetose aconteça, é preciso que exista uma queima de gordura considerável. A gente precisa estar consumindo os estoques de gordura do corpo. Então é por isso, por exemplo, que se diz, e é verdade, que a dieta cetogênica é uma estratégia efetiva para emagrecimento e para perda de peso. Se a gente está em cetose, a gente está necessariamente consumindo do corpo, né? Não ingerindo uma quantidade considerável de gordura. Então, essa é a primeira coisa importante de a gente perceber. Jejum, literalmente, jejum significa não comer, não se alimentar. Então, essa é uma definição fácil, vamos dizer assim. Jejum é não comer. Se chama de jejum intermitente porque a gente não come por um período, come de novo, não come por um período, come de novo. Tem alguns pesquisadores que sugerem que a gente inverta essa lógica, que a gente fale que a gente está num comer intermitente, porque a gente passa a maior parte do tempo em jejum, em vez de comendo. Então, o jejum, na verdade, é simplesmente a ausência, a abstinência voluntária de comida, calorias. E aí tem variações. Né? Daí tem, por exemplo, porque depende do motivo. Né? Por exemplo, existem jejuns religiosos, e aí são, né, milenares, e aí alguns jejuns não se bebe água, por exemplo, outros pode beber água. Quando a gente fala em jejum que não tem relação com a religião, a gente pode pensar assim, que a gente vai ter que entender por que se faz jejum. Então, por exemplo, se o jejum é uma estratégia para perder gordura, para emagrecimento, para tratamento de obesidade, é interessante que não se consuma nada que tem caloria. Muitas pesquisas em jejum se faz com até uma quantidade de 500 calorias. Mas, na prática, o que a gente sugere é que simplesmente seja um período de abstinência de calorias. Então, principalmente bebidas que não são calóricas, como café, como chá, são bebidas que se pode tomar sem nenhum problema. A segunda coisa que eu acho importante falar, eu estou falando tudo isso porque assim, a minha ideia é que muito mais do que dizer o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é verdade, é uma ideia de que talvez eu possa explicar um pouco como é que funciona a nossa fisiologia. E a partir daí vocês vão poder entender a lógica da coisa. Vai ficar fácil de entender por que algumas coisas funcionam, por que outras não funcionam, por que algumas coisas podem e outras não. O que são macro e micronutrientes? Vou tentar dar uma explicação bem breve sobre isso. Mas macronutrientes são os elementos que formam tudo aquilo que a gente come. E são 3 macronutrientes que formam todos os alimentos: gordura, proteína e carboidrato. Então, todos os alimentos são uma combinação desses macronutrientes em maior ou menor quantidade. Micronutrientes são minerais e vitaminas, basicamente. E aí tem um conceito que é importante de a gente entender, que é o conceito de elementos essenciais. Os elementos essenciais, eles são elementos que a gente necessita para o funcionamento saudável do organismo. E são basicamente 2 características que esses elementos têm. 2 coisas que o elemento precisa ter para que ele seja considerado um elemento essencial. Uma delas é essa que eu disse. É um elemento que é fundamental, é necessário, é imprescindível para o bom funcionamento da saúde do organismo. Então, são elementos que a gente, sem eles, não sobrevive. Por exemplo, sódio, por exemplo, potássio, por exemplo, magnésio, vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos. E são elementos que o corpo não produz. Essa é a segunda característica.
Isso é importante porque quando a gente vai pensar nos 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidratos, as proteínas elas são quebradas em aminoácidos. E existem aminoácidos essenciais, sem os quais a gente não sobrevive. Então, a proteína é um macronutriente que a gente precisa ingerir. A gordura é fonte de ácidos graxos, existem os ácidos graxos essenciais. Mesma coisa. Então, a gordura é um macronutriente que a gente precisa ingerir. O carboidrato, ele é fonte de glicose, basicamente. E a gente pode pensar, a gente precisa da glicose para sobreviver. Isso é verdade. Sem glicose a gente morre. Por outro lado, o corpo é capaz de produzir toda a glicose que a gente precisa para sobreviver. E esse é o motivo pelo qual o carboidrato não é um macronutriente essencial. A gente pode viver bem sem nenhuma ingestão de carboidrato. Esse é um conceito importante, porque um dos mitos da low carb é que se a gente comer pouco carboidrato, a gente não vai ter energia, porque o carboidrato é a fonte de energia. Essas são verdades separadas, mas elas não se justificam juntas. Quer dizer, o carboidrato é fonte de energia? Sim, o carboidrato é fonte de energia. Quando a gente come carboidrato, ele se transforma em glicose, isso é energia. A gente precisa de glicose para viver? Verdade. Mas isso não significa que a gente precisa do carboidrato para viver, porque a gente produz toda a glicose que a gente necessita. É mais ou menos como dizer que a gente precisa de sangue para viver. Eu não preciso beber sangue. Eu produzo o sangue que eu preciso. Vale a mesma coisa para a glicose. Então, o primeiro grande mito é que sem carboidrato eu não vou ter energia. E esse é realmente um mito. A gente não tem falta de energia por carboidrato, por falta de carboidrato. E aí é interessante a gente pensar como é que se dá o metabolismo da energia. Quer dizer, como é que o corpo maneja a energia que a gente ingere e que a gente precisa para fazer todos os processos biológicos funcionarem. Quais são as fontes possíveis de energia? As fontes possíveis de energia para o corpo são duas, basicamente duas. A glicose e a gordura. Então, a gente pode usar a glicose como fonte de energia, ou a gente pode usar a gordura como fonte de energia. E aí tem uma pegadinha, vamos dizer assim, entre aspas, uma pegadinha biológica, que é o fato de que quando a gente está usando um, a gente não está usando o outro. É mais ou menos assim, é um exagero, mas é mais ou menos assim. Quando a gente está usando a glicose como fonte de energia, a gente não está usando a gordura. E aí, então, tem aquela pergunta que eu coloquei. Como é que o corpo decide qual fonte ele vai usar? E aí tem alguns mecanismos diferentes, mas o mecanismo básico, vamos dizer assim, a chave que liga para a glicose ou para a gordura é a insulina. A insulina é o hormônio que basicamente decide, aponta se a gente vai queimar a gordura, se a gente vai queimar a glicose. Quando a insulina está alta, o que a insulina faz é colocar a glicose para dentro das células. E todas as células do corpo podem usar a glicose. Então, se a insulina está alta, a gente está usando a glicose como fonte de energia. Outro sinal que a insulina dá é para armazenar energia. A insulina é um hormônio que sinaliza para o corpo armazenar energia. E a gente faz isso armazenando gordura. A maneira mais eficiente que o corpo tem de armazenar energia é na forma de gordura. A gordura é um meio virtualmente ilimitado de armazenar energia. A gente pode acumular gordura sem limites. A gente também pode acumular glicose, mas a gente tem uma capacidade muito pequena de acumular glicose, muito, muito pequena, que é no fígado e nos músculos. Então, se a insulina está alta, ela está sinalizando para o corpo. Usa a glicose para energia e segura a gordura para quando precisar. E aí a gente vai... Por isso que é importante a gente entender o que os macronutrientes fazem no metabolismo da energia. Quando a gente come, por exemplo, gordura, ela provoca um aumento minúsculo na secreção de insulina. Praticamente nada, desprezível. Então a gordura não tem um impacto significativo na insulina. A proteína tem um impacto pequeno. E o carboidrato tem um impacto grande, muito grande. Quando a gente come o carboidrato, ele provoca um aumento súbito do nível de insulina e para um pico alto. E depois vai caindo.
Isso é importante porque então a gente se dá conta que se a gente come o carboidrato e a insulina vai lá em cima, a gente entra num estado de não queimar gordura. Então, nesse período que a insulina está alta, a gente não está queimando gordura, a gente está estocando a gordura. A gente está usando a glicose que a gente comeu, porque o carboidrato está se transformando em glicose, a gente está usando essa glicose para células como fonte de energia. E tem uma coisa importante de pensar. Se tem os dois disponíveis, se tem gordura e glicose, por que o corpo usa glicose e não a gordura? E tem alguns motivos, mas tem um motivo importante, assim, na verdade dois. Um deles é que a glicose, quando ela está alta no sangue, ela é um elemento tóxico. O corpo regula o nível de glicose, o nível de açúcar no sangue, de uma maneira muito precisa. Assim. A variação de mínimo e máximo é uma variação pequena. A marca do diabetes é o aumento da glicose no sangue. O organismo tenta, de todas as formas, manter a glicose num nível estável, não no nível alto. Um dos motivos é esse. A glicose num nível alto, constantemente, ela é tóxica para vários órgãos. Esse é um dos mecanismos de complicações crônicas do diabetes, por exemplo. E o outro motivo que o corpo usa primeiro a glicose e não a gordura é justamente aquilo que eu falei antes. A gente não consegue armazenar muita glicose. Já a gordura a gente armazena. Então, o fato de a gente usar a glicose preferencialmente como fonte de energia não significa que ela é o melhor combustível para nós. Significa que ela é mais tóxica e que a gente não consegue armazenar. Só quando a glicose volta para um nível normal, basal, vamos dizer assim, e a insulina cai, é que a gente começa a poder, então, acessar o nosso estoque de gordura e começar a queimar a gordura do corpo. Esse tempo, mais ou menos, que a glicose sobe, que a insulina sobe em resposta ao carboidrato e cai ao nível normal, é de mais ou menos 3 horas. E aí vem um dos outros mitos que eu botei ali um pouquinho para baixo, que é o tal do comer de 3 em 3 horas, que é um conhecimento que todo mundo tem, todo mundo ouve e diz, mas que se a gente perguntar de onde é que vem isso, ninguém sabe. E ninguém sabe porque realmente não veio de lugar nenhum, vamos dizer assim. Eu digo, na literatura científica, não existe nada que indique que a gente precisa comer de 3 em 3 horas e que isso é de alguma forma benéfico para a nossa saúde. Uma das coisas que acontece é que, isso é uma pesquisa interessante, recente até, foi que um pesquisador americano comparou, quando a gente come uma refeição rica em carboidratos, uma refeição baixa em carboidratos, ele comparou o total de energia disponível para nós no sangue ao longo do tempo. E o que ele percebeu é que depois de mais ou menos 3 horas, o nível de energia de quem come uma refeição rica em carboidrato é menor do que aquele de antes de ele comer essa refeição. Então, depois de 3 horas, a gente tem um déficit de energia no corpo. Isso nos dá fome. A gente come. Então, a gente acaba, nesse esquema, comendo mais ou menos de 3 em 3 horas pela fome. Se a gente tem fome, não come, a gente sente que isso é ruim para nós. Então, a gente, teoricamente, precisa comer de 3 em 3 horas. Só que o que ele viu é que se a gente come uma refeição pobre em carboidratos e, por consequência, rica em gorduras e proteínas, depois de 3 horas, o nosso estoque de energia circulando, não o estoque armazenado, o estoque disponível, ele está mais alto, ele ainda está mais alto. Então, a gente não tem fome. A fome acontece quando o nosso nível de energia, ou a glicose, baixa. E é uma diminuição pequena. Não é uma hipoglicemia, onde a gente fica com tontura, fraqueza, nem nada. É uma pequena hipoglicemia, mas que é aí onde a gente sente fome. Então, a ideia de comer de 3 em 3 horas, ela se justifica se a gente está constantemente comendo carboidrato, elevando a nossa insulina, depois a insulina baixando e nos colocando num estado de déficit de energia. Aí tem que comer de novo. Se a gente está comendo uma alimentação com menos carboidrato, a gente não vai sentir essa fome e a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. O outro mito das 3 em 3 horas é que comendo com frequência, o metabolismo não cai, o metabolismo fica sempre alto. Que é uma coisa que faz um certo sentido, porque quando a gente come, a gente precisa gastar energia para digerir aquele alimento. Por outro lado, depois adiante eu coloquei nos mitos do jejum, mas eu já vou adiantar,
é que o metabolismo em jejum, por exemplo, ele não só não cai, como ele aumenta um pouco. Então, tem um estudo que acompanhou pessoas com jejum de 4 dias, e uma vez por dia fez uma medição de várias coisas, entre elas a taxa, o que se chama de taxa metabólica basal, que é o quanto a gente gasta para se manter vivo com todas as funções do organismo, parado, sentado no sofá como uma estamos. E essa, que é o que a gente chama de metabolismo. E essa taxa aumentou ao longo dos 4 dias. Ela não cai. Isso é uma coisa que, se a gente para pensar com um pouco mais de calma, faz sentido, assim, no sentido de que, não nos tempos de hoje, mas, por exemplo, antes do advento da agricultura, nas sociedades de caçadores e coletores, quanto mais tempo em jejum, mais necessário é ir atrás do alimento. E para ir atrás do alimento, ou seja, caçar, não se pode estar nem com hipoglicemia, nem com metabolismo lento, nem com tontura. Pelo contrário, o corpo tem que estar pronto para ir atrás disso. Então, o que acaba acontecendo é que a gente não tem o alimento para digerir e para gerar a nossa taxa metabólica maior, mas a gente tem uma série de respostas do organismo com hormônios que fazem com que a taxa metabólica aumente. São os chamados hormônios contrarregulatórios. O principal deles é a noradrenalina. O que esse pesquisador viu é que a noradrenalina é uma substância que sobe, vai subindo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, vai subindo. E ele nos coloca num estado, é aquela reação clássica que se fala de luta ou fuga. Né? Então a gente fica nesse estado. É assim que se fica em jejum. Então, o metabolismo não só não cai, como ele tende a aumentar um pouco. É um aumento pequeno, mas ele aumenta. Então, esse é outro mito, que a gente precisa de comida constante e de carboidratos para manter o metabolismo alto. E aí a gente tem vou fazer um histórico breve, mas interessante a gente perceber. Nos Estados Unidos, nos anos 50, anos 60, se começou a ter um aumento muito grande de doença cardíaca. As pessoas começaram a morrer de infarto muito cedo, assim, com 50 anos, adultos jovens morrendo de infarto. E não se sabia por quê, e se começou a ir atrás do que é que está causando esse aumento um aumento tão grande assim, nessas doenças. E aí, uma das possibilidades era que a gordura da dieta, se comia muita gordura, e essa gordura acumulava nas artérias. Afinal de contas, quando se foi ver nas biópsias, nas autópsias das pessoas que morriam do coração, se dissecava lá a artéria e tinha uma placa de gordura na artéria. Então, o raciocínio óbvio foi essa gordura que a gente come está se acumulando nas artérias, está entupindo as artérias coronárias, que levam sangue para o coração está parando. E aí, então, começou a surgir essa hipótese, que é a hipótese, chamamos de hipótese lipídica. Quer dizer, as gorduras causam doença cardíaca. No final dos anos 70, o governo americano, pela primeira vez, fez uma diretriz, que são as diretrizes, as metas de dieta para os americanos. Isso foi em 77. E a recomendação básica era diminuir a quantidade de gordura da alimentação, especialmente a gordura saturada. E os americanos seguiram nessa orientação. Só que, como são 3 macronutrientes, quando se diminui um, se aumenta outro. Isso é algo que tem uma compensação que tem que ser feita. O que a gente sabe já de vários estudos é que a quantidade de proteína nas dietas, ela se mantém estável. A gente não aumenta a quantidade de proteína na dieta, a não ser que a gente queira, não ser de propósito. Sem ser de propósito, a gente, comparando várias dietas entre elas, esses estudos que já foram feitos, a quantidade de proteína é basicamente a mesma entre elas. Então, o que restava para aumentar? A quantidade de carboidratos. E foi o que aconteceu. A quantidade de gordura diminuiu a partir do final dos anos 70 e a quantidade de carboidratos aumentou muito. E eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou tentar.
isso aqui é o índice de obesidade nos Estados Unidos pelo tempo. A linha em azul é a obesidade e a linha em vermelho é a obesidade mórbida. Se vocês perceberem a linha azul, ela começa a subir no final dos anos 70. Exatamente na época em que essa diretriz foi feita. E ela sobe sem parar a partir dali. Aqui está 2010, mas se a gente for até agora, 2020, ela continua subindo. Ela nunca esteve tão alta. Então, essa foi a consequência, vamos dizer assim, da diminuição da gordura na dieta e do aumento do carboidrato na dieta. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Então, essa é a epidemia da obesidade que começou exatamente nessa época e por esse motivo. E 20 anos depois, tem o que se chama da regra dos 20 anos. Quando a obesidade começa a aumentar, 20 anos depois, a incidência de diabetes começa a aumentar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não tenho um gráfico da incidência de diabetes, mas ela é exatamente 20 anos depois, final dos anos 90, começa a aumentar da mesma maneira a incidência de diabetes nos Estados Unidos. E continua aumentando. E o ritmo que a diabetes está aumentando agora é um ritmo que nunca aumentou. Diabetes, antes disso, assim, até no começo do século passado, diabetes era uma doença pouco falada, era uma doença pouco comum. Basicamente se falava sobre diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da criança, não esse diabetes do adulto. E aí então a gente pensa assim, tá. Então a gente pode imaginar, o carboidrato, além de não ser um elemento essencial, ele pode às vezes ser prejudicial. Isso é uma coisa importante a gente pensar, quer dizer assim, a gente começa a falar de tudo isso e começa a pensar, bom, então a gente tem que evitar o carboidrato como recomendação de saúde pública, vamos dizer assim. Todo mundo deve fazer uma dieta low carb. Isso não é verdade. Não tem justificativa para todo mundo fazer uma dieta low carb. Qualquer pessoa, por exemplo, que for saudável, não tiver nenhuma condição de saúde e for metabolicamente saudável, quer dizer, os índices de glicose e várias outras coisas, exames, estão bem, essa pessoa não precisa fazer uma dieta low carb, a não ser que ela queira. Então, a dieta low carb, ela tem indicações. Essa mesma pessoa pode fazer se ela quiser, e ela não vai ter nenhum problema, e às vezes tem até alguns benefícios mais inespecíficos. As pessoas se sentem muitas vezes mais dispostas, com mais energia, menos inchadas, por exemplo. São benefícios que as pessoas em geral têm. Mas essa pessoa, se for saudável, ela não precisa fazer uma dieta low carb. Quais são as pessoas que precisam fazer uma dieta low carb? E aí, é aquele item 6 ali que eu coloquei, que talvez seja muito importante e é uma das coisas que que a gente não ouve falar. Esse RI é resistência à insulina. Então, eu estava falando sobre a importância da insulina. A insulina, nesse metabolismo todo da energia, é o elemento mais importante. É quem controla, vamos dizer assim. Tem outros, mas é o mais importante no controle do metabolismo da energia. A resistência à insulina é como uma resistência a qualquer substância que a gente pode ter. Por exemplo, se a gente pensar numa pessoa com dependência química, ela começa a consumir uma droga qualquer e aquela droga tem um efeito. E ela vai consumindo aquela droga e tem um efeito. Com o tempo, a mesma quantidade vai tendo um efeito menor. E então ela tem que aumentar a dose, vamos dizer assim, para ter o mesmo efeito. Com mais tempo, o efeito vai diminuindo, ela vai tendo que ter uma dose cada vez maior. Acontece exatamente a mesma coisa com a insulina. Se a gente entra num estado, se a gente fica num estado de insulina alta constantemente, que significa, se a gente come comidas ricas em carboidrato várias vezes ao dia, todos os dias, a gente entra num estado de hiperinsulinemia, insulina alta constante. E o corpo vai reagindo a isso. As células vão criando mecanismos para se defender daquilo. E o mecanismo é ficar resistente. A mesma quantidade de insulina não tem mais o mesmo efeito. A célula está dizendo, é como se a célula dissesse, olha, para um pouco, está demais. Porque a insulina está injetando energia para dentro da célula. A célula está ficando com excesso de energia, ela não quer aquilo. Então ela vai criando esse mecanismo. Então a gente vai aumentando o nível de insulina progressivamente e vai ficando resistente à insulina. A marca de todas as doenças, ou de grande parte das doenças crônicas, vamos dizer assim, diabetes, doença cardiovascular, Alzheimer, vários tipos de câncer, obesidade, síndrome de ovários policísticos,
o que está na base disso é o estado de resistência à insulina. Se a gente for fazer exames para ver a condição metabólica das pessoas com essas doenças, a gente vai encontrar invariavelmente esse estado de resistência à insulina, que é um estado de insulina muito alta constantemente. Então, se esse é o problema, vamos dizer assim, se esse é o problema de base, é a insulina alta e a resistência à insulina, como é que a gente pode melhorar a resistência à insulina? Como é que a gente pode fazer as células se sensibilizarem à insulina de novo depois de ficarem resistentes? E a maneira que se tem de fazer isso é justamente diminuindo os níveis de insulina. À medida que os níveis de insulina vão diminuindo, as células podem, de novo, se deixar impactar mais pelo efeito da insulina, ficarem mais sensíveis à insulina. Isso vai acontecendo progressivamente. Então, a gente imagina, para pessoas que têm sobrepeso, obesidade, diabetes, essas condições, Alzheimer em estágio inicial, ovários policísticos e várias outras coisas, o que elas precisam fazer? Elas precisam começar a diminuir o nível de insulina que circula. Como é que elas podem fazer isso? Não estimulando o corpo a produzir insulina. A gente estimula o corpo a produzir insulina basicamente comendo carboidrato. Então, se a gente diminuir a quantidade de carboidratos que a gente come, a gente vai entrar num estado de cada vez menor nível de insulina. Isso vai nos colocar de novo num caminho de recuperar a saúde, vamos dizer assim, recuperar a sensibilidade à insulina. Então, aí que entra a dieta low carb ou a cetogênica, é justamente com essa ideia, vamos dizer assim, e é altamente eficaz para isso. Existem remédios que tentam fazer isso. Por exemplo, o remédio mais comum que se usa para diabetes, que é a metformina, que é o remédio mais antigo, o glifage, o efeito dele, um dos efeitos dele, mas o principal é justamente aumentar a sensibilidade à insulina. Isso o remédio faz. A dieta faz isso. Faz de uma maneira mais efetiva do que o remédio, inclusive. E o jejum, esse mesmo trabalho que eu estava dizendo sobre um jejum de 4 dias e medindo a taxa metabólica, eles mediram várias outras coisas, inclusive um nível de insulina. E ele vai caindo de uma maneira grande, assim, cai bastante. Então, onde é que o jejum pode entrar? Ele pode entrar justamente aí. O jejum é uma maneira muito eficaz de diminuir a resistência à insulina. Cada vez que se faz um jejum, o corpo vai diminuindo muito a quantidade de insulina circulante e isso vai sensibilizando as células de novo à insulina. Então, a combinação de uma dieta low carb com jejum intermitente para essas condições todas de resistência à insulina é um tratamento muito eficaz. Provavelmente, o que a literatura mostra é que é o tratamento mais eficaz que se tem para todas essas condições. Então, vamos dizer assim, essa é a justificativa metabólica para low carb, cetogênica e jejum intermitente. Eu achei interessante fazer essa explicação porque eu acho importante entender isso, né? Porque a gente pode imaginar, tá, eu ouvi que low carb é bom para perder peso, mas é mesmo. Aí um diz que sim, diz que não. Então, se a gente entender por que pode ser uma boa, se a gente entender por que a gente ganha peso, esse não é o único fator, mas ele é o principal. E aí tem outras coisas importantes de saber também, que extrapolam um pouco a questão da dieta, mas, por exemplo, a gente sabe que déficit de sono ou sono ruim aumenta a resistência à insulina, independente da dieta. Então, se a gente tiver uma qualidade de sono ruim cronicamente, a gente vai... Por isso que a gente ouve, por exemplo, assim, dormir pouco pode favorecer a obesidade. Que é uma coisa que parece meio sem sentido, assim, como é que uma coisa pode... Esse é um dos principais mecanismos. A gente dorme mal, fica mais resistente à insulina, a insulina sinaliza para o corpo estocar energia e a gente estoca gordura. Uma outra fonte, grande fonte de problemas de resistência à insulina são os óleos vegetais. Os óleos de sementes, girassol, canola, óleo de milho, todos esses óleos vegetais. Eles são alimentos que aumentam bastante a resistência à insulina. Os óleos vegetais, à exceção do do azeite de oliva, que é um óleo vegetal, são alimentos que aumentam a resistência à insulina.
esse item 7, estudos científicos em saúde, eu vou fazer uma explicação bem curta, mas importante, assim, porque existem basicamente dois tipos de maneira de se pesquisar em saúde, de estudos científicos. Um deles é o que se chama de estudo observacional. Eu pego um grupo de pessoas e observo. Então, por exemplo, assim, eu posso fazer um estudo retrospectivo. Eu pego assim, pessoas que têm doença cardíaca. Eu vou perguntar para elas, o que vocês comem? E aí eu vou ver, bom, as pessoas que comeram mais gordura tiveram mais doença cardíaca. Então eu vou dizer que gordura causa doença cardíaca. O problema disso é que a gente não sabe o que essas pessoas fizeram além de comer a gordura. Essa não foi a única diferença entre as pessoas. Então, o que esse estudo de associação, quando a gente associa uma coisa à outra, faz, é só levantar uma hipótese. Esse tipo de estudo não pode nunca estabelecer relação de causa e efeito, dizer que uma coisa causa a outra. Isso é importante porque quando a gente vê na mídia, 99% das notícias que diz estudo da universidade de tal mostrou que tal coisa causa tal coisa, são estudos de associação. Então aquela manchete está errada. Esse estudo não pode mostrar que uma coisa causa outra coisa. Esse estudo pode levantar uma hipótese. O que o estudo de associação faz é levantar uma hipótese. Então eu posso dizer, bom, a minha hipótese é que comer gordura aumenta a chance de ter doença cardíaca. Para verificar isso, eu preciso fazer o que se chama de um estudo de intervenção. Então eu pego dois grupos de pessoas, eu faço um sorteio de pessoas para um grupo e para outro, e esse sorteio garante que as pessoas têm características parecidas, idade, peso e várias outras coisas. E eu digo, bom, um grupo vai comer mais gordura, o outro grupo vai comer menos gordura. E essa vai ser a única diferença entre um grupo e outro. Aí eu vou acompanhar esses grupos por 5, 6, 7 anos, vou ver quem infartou mais. Se quem comeu gordura infartou mais, eu posso dizer, bom, gordura causou infarto, porque essa foi a única diferença entre os grupos. Por exemplo, existem vários estudos de associação, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vários estudos assim, esdrúxulos, que mostram associações que são bem engraçadas, assim. Coisas que a gente sabe que não são verdade. Eu botei um ali, entre parênteses, porque tem um estudo, tem mais de um, na verdade, que mostra a associação entre dieta vegetariana e incidência de depressão, por exemplo. Que mostra que as pessoas que fazem uma dieta vegetariana têm mais depressão. Mas a gente não vai dizer que ser vegetariano causa depressão. A gente sabe que isso é muito pouco provável. A gente sabe que isso não acontece, a gente não vê isso na prática. Então, esse é um exemplo, por exemplo, esse é um exemplo de um estudo de associação que a gente pode dizer, bom, eu posso fazer uma hipótese de que a dieta vegetariana, por falta de alguns nutrientes de origem animal, pode causar depressão. Mas para eu saber, eu deveria pegar dois grupos de pessoas, um grupo vegetariano e outro não, com características parecidas, só essa diferença, e acompanhar e ver quem fica mais deprimido ou não. Esse estudo não existe. E aí, então, se vocês prestarem atenção nas manchetes, nas notícias, nos portais, vocês vão ver. Estudo mostra que consumir carne vermelha aumenta o risco de câncer de intestino. E se vocês clicarem na notícia, vocês vão ver que é um estudo de associação. E esse estudo não estabelece causa e efeito. Então, a gente não pode dizer a partir daí que comer carne causa câncer, por exemplo. Que a gente sabe que não causa. Então, essa foi uma parte assim, de explicação fisiológica, vamos dizer assim, né? E essa explicação epidemiológica dos estudos. E aí, então, eu fui pensar mais, pelo menos nos mitos que eu me lembrei, assim, e aí depois a gente vai ver outros nas dúvidas. Assim. O primeiro deles, vai faltar energia para o cérebro. Eu não vou comer carboidrato, não vou ter glicose, meu cérebro não vai ter energia, eu vou ficar tonto, eu vou ficar com sono, eu vou ficar desconcentrado, eu vou ficar com perda de memória, uma série de coisas. Eu não vou passar estudo por estudo, assim, que eu separei, porque vai ficar chato, mas eu vou falar um pouco deles para vocês. Então, tem um estudo interessantíssimo que eles correlacionaram o índice de glicose no sangue com o quanto o cérebro usa de glicose como fonte de energia. Porque o que se diz, por exemplo, assim, bom, o cérebro precisa de glicose para funcionar. Verdade. Se eu comer pouco, então se eu tiver pouca glicose no sangue, o cérebro vai funcionar mal. Verdade. Então eu preciso comer carboidrato para o meu cérebro funcionar bem. Aí é onde a coisa emperra, vamos dizer assim, por dois motivos. Primeiro,
o primeiro e principal motivo é que quando a gente tem uma quantidade pequena de insulina, como eu expliquei lá no início, a gente começa a produzir corpos cetônicos, que é o produto da quebra da gordura. Quando a gente digere a gordura, a gente quebra a gordura em ácidos graxos. Esses ácidos graxos são metabolizados no fígado e isso gera corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são usados pelo cérebro como fonte de energia. Na verdade, aproximadamente 25% da energia do cérebro é necessariamente de glicose. Até 75% dessa energia pode vir dos corpos cetônicos. Então, a ideia de que eu preciso comer carboidrato para ter glicose para o cérebro funcionar, ela não justifica. O cérebro funciona muito bem com corpos cetônicos. Esse é um dos motivos pelos quais a pessoa pode ficar 4 dias em jejum, como naquele estudo, e funcionar bem. Como curiosidade, o jejum mais longo já relatado na literatura médica e acompanhado por equipe médica foi um jejum de 382 dias. É muito interessante, porque esse é um estudo, foi relatado nos anos 70. E era um sujeito que pesava, eu não lembro quanto, mas era algo como 150 quilos, alguma coisa assim. E ele queria perder peso de qualquer jeito, ele tinha tentado dietas, ele tinha o sonho de pesar 80 quilos. Então ele procurou uma clínica de emagrecimento e naquela época, nos 60, anos 70, se usava muito jejum. E jejuns prolongados, assim, coisas que... Naquela época, por exemplo, se falava de jejuns breves como jejum de uma semana, 5 dias, era jejum breve, se fazia jejum de 30 dias. Então, esse sujeito foi aconselhado pela equipe médica a fazer alguns dias de jejum para iniciar. E ele fez alguns dias. E como ele se sentiu bem, ele disse para o médico que ele queria continuar fazendo jejum. Ele queria manter, ele estava bem. E foi mantendo. E ele foi sendo acompanhado pelos médicos todos os dias, exames e tal, e ele foi fazendo jejum até ele atingir 80 quilos. E deu 382 dias. E ele não teve nenhum efeito, ele não teve nenhuma intercorrência. A glicose dele, esse outro mito do jejum, é que o jejum vai dar hipoglicemia. Então a gente vai ficar tonto e com mal-estar por isso. Ele não teve nenhum episódio de hipoglicemia ao longo de todo esse tempo. E que é o que a gente vê na prática, né? Esse é um exemplo, claro que esse é um exemplo extremo, ninguém vai recomendar fazer nada longe disso, mas o que a gente vê na prática é que o jejum, primeiro, não causa hipoglicemia, segundo, os efeitos adversos do jejum são muito pequenos, muito pequenos. Então, esse é o mito que a gente quebra não só pela prática, mas pela ciência também, que é importante, não é só uma observação. Tem muitos estudos em jejum que mostram taxa metabólica, nível de glicose, e todos eles mostram que isso se mantém estável. Justamente porque o corpo tem mecanismos para manter esses parâmetros estáveis. Quer dizer, se a gente pensar de um ponto de vista evolutivo, vamos dizer assim, a gente não teria sobrevivido se a gente não pudesse ficar 2 dias em jejum. Isso não faz nenhum sentido. Assim, ao longo da evolução, especialmente antes de a gente dominar a agricultura, vamos dizer assim, esses períodos de jejum eram comuns, né? Muito provavelmente eram comuns. E o corpo tem mecanismos eficazes para lidar com isso. Então, a ideia de que se a gente não comer com frequência, especialmente carboidratos, a gente vai ficar com baixa de glicose, é outro mito, vamos dizer assim. Então, vai faltar energia para o cérebro, é um mito. Outro mito interessante é que o low carb é uma dieta da moda. Isso é uma coisa interessante. A gente ouve assim, muitos nutricionistas, principalmente, dizendo isso é uma dieta da moda, isso é uma coisa, tem que tomar cuidado com dietas da moda, que é uma coisa que eu concordo. Assim, dietas da moda são complicadas, até porque se elas são da moda, elas foram inventadas agora, e elas não têm nenhum tipo de ciência que está corroborando isso. Deixa eu tentar compartilhar com vocês só uma tela que eu acho que vai ser muito interessante. Só para vocês terem uma ideia. Essa é a capa de um livro de 1864, de um sujeito que se chamava William Bentham, que era um cara obeso. Ele escreveu esse livro explicando uma dieta
para perder peso, para a obesidade. E ele não era médico. Esse cara era um agente funerário, que era muito gordo e tinha tentado várias dietas de todos os tipos e não tinha perdido peso, até que ele resolveu conversar com um médico amigo dele, que disse para ele que ele deveria cortar basicamente os açúcares e os amidos da dieta. Doces, bolos, pães, massas, farináceos e coisas desse tipo. E ele foi fazendo isso e foi perdendo peso assim, consistentemente. E tratou a obesidade dele dessa maneira. Escreveu essa carta, né, que é uma carta endereçada ao público, né, como está escrito ali em cima, address to the public. Quer dizer, ele está tentando explicar para as pessoas como é que se pode tratar a obesidade diferentemente do que se falava. Isso é de 1864. Então, não é de agora que se fala nisso. Assim. Então, ela não é uma dieta da moda. Na verdade, tem a história da dieta low carb e da dieta cetogênica é uma história interessante, assim, porque a dieta cetogênica, na mesma época, ela teve dois usos principais, vamos dizer assim. Um deles, que eu acho mais interessante, era o uso para quadros de epilepsia. No começo dos 1900, não existia remédio para epilepsia. Esses remédios foram inventados, alguns remédios eficazes para epilepsia foram criados mais tarde, 1930, 1935. Então, o que os médicos observavam naquela época é que as crianças que tinham epilepsia, quando elas ficavam em jejum, as crises paravam. Elas não tinham crises ou diminuíam muito. Isso é uma coisa que acontecia assim consistentemente. As crianças ficavam em jejum, as crises ou diminuíam ou paravam. E aí o médico começou a pensar, bom, evidentemente as crianças não podem ficar em jejum indefinidamente. Então, será que tem uma maneira, assim, o que acontece em jejum que faz com que essas crises de epilepsia simplesmente desapareçam? E aí então, ele pesquisando, chegou nos corpos cetônicos. Os corpos cetônicos no cérebro fazem com que as crises de epilepsia diminuam ou desapareçam. E aí ele pensou, bom, será que tem alguma dieta que pode mimetizar o jejum, que pode imitar o jejum e que as pessoas possam fazer? E aí, então, ele chegou na dieta cetogênica. Uma dieta muito pobre em carboidrato. Essa primeira dieta cetogênica, ela era uma dieta que se chamava de dieta 4-para-1. Significa que para cada 4 gramas de gordura que a pessoa comia, ela comia 1 grama de carboidrato mais proteína. É uma dieta difícil de fazer, porque é uma quantidade de gordura absurda, assim, muito grande. Mas toda essa gordura era convertida em corpos cetônicos e as crises de epilepsia melhoravam. Então a dieta cetogênica foi usada para tratar a epilepsia e era muito efetivo. Até os anos 30, até o final dos anos 20, tem literatura sobre isso, dieta cetogênica e epilepsia. Depois, quando surgiram os remédios para epilepsia, aí começou a se parar de falar em dieta, porque é muito mais fácil tomar um remédio. Os remédios funcionam menos do que a dieta, mas virou o tratamento padrão. E o que começou a acontecer é que, como foi se falando menos, as pessoas começaram a aprender menos a fazer a dieta. Então, se passou a fazer a dieta errada, e aí a dieta não funcionava tão bem. Então ela foi meio que largada de mão, vamos dizer assim. Até o começo dos anos 90, em que um cineasta americano teve um filho com epilepsia. Essa criança tinha, acho que 11 meses, alguma coisa assim, com muitas crises de epilepsia, Ele tentou vários remédios, não tinha funcionado. Eu não me lembro se essa criança fez cirurgia, até posso estar errado, mas assim, certamente tinha tomado vários remédios, não tinha funcionado. E aí então ele foi para um serviço de saúde e eles propuseram fazer a dieta cetogênica para a criança. E ela parou de ter crises. Ela, acho que em 1 mês ou 2 meses, ela estava sem crises e sem remédios. Ela estava curada da epilepsia. E aí, então, se voltou a falar de dieta cetogênica, porque esse cara fez um filme, ele era um cineasta, ele fez um filme. O nome desse menino era Charlie. Esse cara criou uma fundação, que é a Charlie Foundation, que existe até hoje, que é uma fundação para ensino e pesquisa de dieta cetogênica para vários. Primeiro era para epilepsia, depois para várias condições neurológicas. E ele fez um filme sobre isso. E na mesma época, isso era no começo dos 1900 até 1900, final dos anos 20. A insulina, ela foi descoberta
e foi fabricada, o primeiro pesquisador que fabricou a insulina, isolou a insulina, foi em 1921. Então, até aí, as pessoas que tinham diabetes, e que eram basicamente crianças de diabetes tipo 2, como a gente viu antes, assim, essa epidemia de diabetes é mais recente, mas o que se tinha para essas crianças era justamente uma dieta muito pobre em carboidrato, era assim que se tratava o diabetes. E se tinha bons resultados. O problema da dieta, nesse caso, é que no diabetes tipo 1, é um tipo de diabetes em que é um diabetes autoimune. Então, o corpo produz anticorpos contra as células do pâncreas que produzem a insulina. E essas células vão morrendo. Então, depois de um tempo, o organismo para de produzir insulina. E aí, sem insulina, não tem dieta que funcione. O corpo sem insulina não funciona. Mas a dieta de baixo carboidrato prolonga o estado de bem-estar dessas crianças bastante. Então, era o que se usava. Quando se descobriu a insulina, automaticamente se parou de fazer dieta, porque se achava na época que tinha sido descoberto a cura para o diabetes. A insulina era a cura para o diabetes. Hoje em dia a gente sabe que não é. Mas se achava que é. Então, é mais, assim, esse é um histórico para mostrar mais que não é uma dieta da moda, vamos dizer assim. Ela foi esquecida durante muito tempo, isso é verdade. Não se falava muito de low carb, cetogênica durante muito tempo. Isso é verdade. Mas ela não é uma dieta da moda propriamente dita. Assim. Outro mito interessante, o carboidrato, como ele é fonte de energia, eu preciso dele para fazer atividade física. Se eu não comer carboidrato, eu não vou ter energia para fazer atividade física. E é o mito, que é quebrado, de novo, ele é quebrado na prática. A gente tem inúmeros exemplos de, não só atletas amadores, assim, gente como a gente que gosta de fazer um esporte, ou de atletas profissionais que fazem uma dieta cetogênica de baixo carboidrato e ficam bem. E a explicação disso é que, de novo, a gente pode usar a gordura como fonte de energia. E a gordura as reservas de gordura são ilimitadas, virtualmente ilimitadas. Então, se a gente está comendo carboidrato, lembra, se a gente está comendo carboidrato e a insulina virou a chavinha para só queimar glicose, e a gente tem um estoque muito pequeno de glicose, então, realmente, se a gente queimar o nosso estoque de glicose todo e a gente não comer mais glicose, falta energia. Então, faz sentido. Se a minha alimentação é alta em carboidrato e eu faço uma atividade física que consome todo o meu estoque de energia na forma de glicose, se eu não comer mais glicose para repor isso, vai me faltar energia. Mas só acontece porque eu não estou queimando gordura. Se a minha insulina está baixa e eu estou queimando gordura, não vai me faltar energia, porque o meu estoque de gordura ele é ilimitado, ele não termina assim. Então, o que esses pesquisadores fizeram foi pegar um grupo de atletas de ultramaratonas, triatletas, gente que fazia esporte de muito longa duração, em dois grupos. Um grupo com uma dieta cetogênica, um grupo com uma dieta rica em carboidratos, que sempre foi a dieta padrão para quem faz exercício físico. Tem que comer bastante carboidrato para ter reserva de energia. E eles mediram as reservas de energia no músculo na forma de glicose. A glicose fica armazenada na forma de glicogênio. O glicogênio é um monte de partícula de glicose junto que fica armazenado no fígado e no músculo. É uma reserva de glicose que a gente tem, esse glicogênio. Então, quando a gente precisa fazer atividade física, a gente vai usar essa reserva. Então, eles mediram, esses dois grupos de atletas, a reserva de glicogênio no músculo antes do exercício e acho que 2 horas depois do exercício. E ela era igual, ela não variava. Então, quem fazia uma dieta cetogênica muito pobre em carboidratos, tinha uma reserva de glicogênio igual a quem fazia uma dieta rica em carboidratos. E a gente pode achar estranho, né? Como é que pode isso? É justamente por aquilo que eu estava explicando no início. O corpo fabrica toda a glicose que a gente precisa, inclusive para estocar em forma de glicogênio. Então, não comer carboidrato, se eu tiver no meu modo de queima de gordura, não vai me faltar energia. Então, a gente vê, por exemplo, hoje existe um grupo interessante, até tem Instagram, que chamam de atletas low carb.
O cara que criou esse grupo, ele é um ultramaratonista, um cara que corre prova de 80, 90 quilômetros. E é um cara que faz dieta low carb há muito tempo. Não só corre como ganha, assim, um cara tem performance, não é só um cara que ele não chega se arrastando no final das provas, vamos dizer assim. Ele chega sobrando energia. Então, esse é outro mito que, de fato, é um mito. Um outro mito que se ouve bastante, principalmente em reportagens, assim, em portais, e às vezes a gente vê profissionais de saúde alertando, assim, de que é muito comum ouvir isso. Não, a dieta de low carb, ela até funciona para perder peso, mas ela tem que ser feita durante um tempo muito curto, porque senão ela é uma dieta perigosa. Então, ela é uma intervenção de curto prazo para perder peso rápido. E a gente pode perguntar assim, né? A dieta padrão que normalmente as pessoas comem, com a quantidade de carboidratos ali uns 50%, 60%, tem algum estudo de longo prazo que mostra que ela funciona bem? Não tem. Então, a crítica de que a gente não tem nenhum estudo com dieta low carb em 10, 15, 20 anos, então a gente não pode dizer que ela é segura. É uma crítica estranha, de certo ponto, assim, porque a dieta padrão também não tem nenhum estudo assim. E a gente não se pergunta se ela é perigosa ou não. Se a gente for olhar os dados históricos, de fato parece que ela é perigosa, porque essa dieta fez surgir epidemia de diabetes, obesidade, Alzheimer, câncer e várias outras coisas. Câncer, assim, alguns tipos de câncer são a resistência à insulina favorece o surgimento. Não é, por exemplo, no diabetes essa é a causa. Obesidade, essa é a causa. Doença cardiovascular, essa é a causa. Câncer tem vários outros fatores, assim, mas essa é uma causa implicada. A incidência de câncer, em geral, aumentou muito nesse mesmo período de aumento dessas outras condições. Então, parece que a dieta padrão, ela segura também não é, vamos dizer assim. A dieta low carb é a dieta mais estudada, entre todas as intervenções alimentares que se tem, a dieta mais estudada, se vocês forem pesquisar a literatura, é a dieta low carb ou cetogênica, enfim. E ela tem hoje em dia estudos mais prolongados. Assim, tem um grupo americano, que é esse grupo VIRTA, que eu botei ali no item 11, que está fazendo um estudo acompanhando pessoas em dieta low carb, em dieta cetogênica, na verdade, para tratamento de diabetes. E são pessoas que revertem os seus quadros de diabetes. Assim, a gente pode dizer que, entre aspas, algumas pessoas nem botam as aspas, as pessoas curam diabetes com dieta cetogênica. E esse grupo acompanha isso. O estudo mais recente deles é um estudo de 3 anos e meio de segmento, quer dizer, é um estudo longo. Um estudo de segmento de dieta com esse tempo é raro, assim, é uma coisa difícil de fazer. Então, esse é um estudo longo. E todos os dados que eles têm são de melhora de todos os padrões, tanto de reversão do diabetes, como de risco cardiovascular, como de perda de peso. Todos os padrões melhoram em vários outros estudos. Então, a ideia de que a dieta low carb ou cetogênica tem que ser uma dieta de curto prazo, senão ela é perigosa, não tem nenhum respaldo em estudos. Assim, é uma coisa que... E na prática, assim, tem pessoas que... Muita gente fazendo dieta low carb há 15 anos, 20 anos, 25 anos. Estão melhores do que estavam antes, porque justamente começaram essa dieta porque estavam muito mal, ou muito obesas, ou diabéticas. Então, tem que ser a curto prazo, senão ela é perigosa. É uma coisa que se ouve muito, mas também é um mito. E aí eu botei em negrito o número 12, porque esse talvez seja, assim, essa é a principal pé atrás, vamos dizer assim. Tanto no meio leigo, mas principalmente no meio da saúde. Você vai dizer, sim, mas é uma dieta que se come muita gordura. E isso, comer muita carne e muita gordura, vai aumentar o risco de doença cardiovascular. Afinal de contas, a gente sabe que gordura aumenta o risco de doença cardiovascular. Eu não vou ir um por um, vai ficar chato, mas eu separei pelo menos uns 5 ou 6 grandes estudos, porque isso é uma coisa que vocês podem imaginar que já foi muito, ainda segue sendo muito, muito, muito estudado. As pessoas querem saber, afinal de contas, isso tem problema ou não tem? E nenhum estudo até agora mostrou que a gordura da dieta aumenta risco de doença cardiovascular. Infarto, AVC,
esse dado não existe. Pelo contrário, os estudos mostram que, em geral, diminui esse risco, via de regra. E essa preocupação vem de uma única fonte, que é o fato de que, às vezes, a pessoa que faz uma dieta low carb ou cetogênica tem um aumento no nível de LDL, que é o dito colesterol ruim. E é interessante esse termo de colesterol ruim, porque tem um pesquisador americano que ele diz, bom, se a gente sabe que se a pessoa tiver 0 LDL, ela morre. Então, como é que uma coisa que, se ela tiver 0, ela morre, pode ser ruim? O LDL não deve ser ruim, a gente precisa dele. Mas ele é tido como um colesterol ruim porque ele se via que ele estava alto em pessoas que tinham problemas do coração. E aí tem muita coisa que se pode falar, assim, mas basicamente, assim, quando tem vários parâmetros de risco cardiovascular, vários exames que sugerem risco maior de doença cardiovascular. Tem um estudo muito interessante que pega todos esses parâmetros e individualiza e mede qual é o impacto que cada parâmetro tem individualmente. O LDL está na rabeira da lista, assim, no gráfico ele está lá embaixo. Quer dizer, o LDL é um preditor muito ruim de risco, muito fraco. O LDL alto, ele tem uma evidência muito fraca de que isso aumenta o risco. O que aumenta risco é diabetes, obesidade, pressão alta, HDL, que é o colesterol bom, baixo, triglicerídeos alto, e todos esses fatores melhoram com a dieta low carb cetogênica. Isso tem muitos estudos que mostram que HDL aumenta, triglicerídeos diminui bastante, diabetes melhora ou reverte, o peso melhora. Então, os fatores de risco cardiovascular melhoram, a não ser o LDL, que às vezes piora. Mas o LDL é um dos piores marcadores. Então, é muito pouco provável que a dieta low carb aumente os problemas cardíacos. E, de fato, o que se vê é que não aumenta. No ano passado, um dos periódicos americanos, um dos jornais médicos, fez uma publicação de 5 revisões de artigos. Então, revisões sistemáticas e meta-análise. Eles compilam todos os artigos que eles acham sobre um tema, compilam e tiram uma conclusão dessa compilação. Eles fizeram 5 revisões sobre carne vermelha, gordura, para doença cardíaca, diabetes, câncer, e todas essas revisões não encontraram nenhuma associação significativa de carne e gordura para qualquer uma dessas condições. Então, o que se tem de ciência hoje em dia mostra que consumir mais carnes, seja vermelha, seja mesmo processada, ou consumir gorduras, mesmo a gordura saturada, que é muito temida, não aumenta risco cardiovascular. Então, esse é um mito controverso, esse é um mito complicado de quebrar, vamos dizer assim, porque essa é uma ideia que se impregnou na cabeça das pessoas. Todo mundo sabe que comer gordura e que ter colesterol alto é ruim. Todo mundo sabe, entre aspas, né? Mas é um conhecimento que todo mundo tem. Então, é muito interessante, assim, na prática, quando a gente fala para as pessoas, para os pacientes, por exemplo, pede uma série de exames, e tem exames importantíssimos ali, triglicerídeos, nível de insulina, HDL, e a pessoa traz o exame, a primeira coisa que ela diz é: meu colesterol total está alto, meu colesterol ruim está alto. É o que a pessoa olha, ela está preocupada com aquilo. Então, dizer para aquela pessoa: olha, esquece esse LDL que está um pouquinho alto, está muito bom, estão muito bons os seus exames, é difícil, porque a pessoa está preocupada com o colesterol, e o colesterol ruim está um pouco alto. Então, é um mito difícil de quebrar, vamos dizer assim. Mas ele realmente não tem nenhuma evidência que sugira isso. Pelo contrário, tem um estudo que é muito interessante, que faz alguns anos, já acho que uns 4 ou 5 anos, que é um estudo, esse é um estudo observacional, quer dizer, ele não estabelece causa e efeito, mas ele comparou, eu acho que mais de milhares e milhares de pessoas, em 18 países diferentes. E o que esse estudo, a conclusão é que o consumo de gordura, de todos os tipos, estava associado com uma menor incidência de AVC, por exemplo.
A gente não pode dizer que consumir gordura diminui o risco de AVC, porque esse é um estudo que não estabelece causa e efeito. Mas o que se pode dizer é que quando existe uma associação positiva entre uma coisa e outra, é muito, muito, muito improvável que o oposto aconteça. Então, a gente não pode dizer que comer gordura saturada diminui o risco de AVC. A gente pode dizer que é muito difícil que ele aumente o risco de AVC. Isso não acontece. Então, toda a literatura que se tem sobre isso, aliás, nenhuma literatura sugere que exista um aumento de risco cardiovascular. Isso inclui doença coronariana, isso inclui AVC, isso inclui infarto, isso inclui... Então, esse realmente é um mito, mas esse é um mito difícil de ser tentado. O 13º é que é uma dieta em que se come bastante proteína, o que de novo é uma coisa engraçada, assim, porque as pessoas acham que a dieta low carb é uma dieta rica em proteína. Se falava muito mais, né, se fala da dieta da proteína, como se fosse uma dieta que se come muita proteína. E como eu falei antes, assim, a gente não come muita proteína, a não ser que a gente queira. Se a gente não, de propósito, comer proteína demais, a gente não vai fazer isso naturalmente. Existem estudos que mostram uma coisa muito interessante, assim, que cada espécie tem uma quantidade, vamos dizer, um alvo de proteína por dia que a espécie precisa comer. E quando a espécie chega naquele nível de proteína, ela para de comer, via de regra. Quando o indivíduo chega naquele nível de proteína, ele para de comer. Então, esse é um dos motivos pelos quais os níveis de proteína se mantêm constantes em todas as dietas, a não ser a dieta vegetariana, evidentemente, mas todas as outras dietas, dieta baixa em gordura, dieta baixa em carboidrato, dieta mediterrânea, o nível de proteína, a quantidade de proteína é a mesma. Então, ela não é uma dieta alta em proteína, mas existe uma ideia de que é uma dieta com bastante proteína e isso vai causar gota daquela dor nas juntas do pé. E a gota, a ideia por trás disso é que a gota é causada por cristais de ácido úrico. E o ácido úrico é formado, o precursor do ácido úrico é uma substância que se chama purina. E a carne vermelha e frutos do mar são alimentos ricos em purina. Então se achou, evidentemente, que se comer um alimento rico em purina, e a purina é precursor do ácido úrico, e o ácido úrico se deposita nas juntas e causa gota, então se eu comer carne e frutos do mar, eu vou estar piorando, causando gota. E aí se tem as recomendações oficiais dos órgãos, os órgãos oficiais de nutrição são que se pessoas com gota consumam uma dieta pobre em proteínas. Mas quando se fez um estudo para pesquisar se isso realmente de fato acontece, não acontece. Quando se pegou pessoas com gota e se colocou numa dieta pobre em carboidrato e aumentou o nível de proteína, o nível de ácido úrico dessas pessoas baixou e a quantidade de crises de gotas que elas tiveram baixou bastante. Elas tiveram muito menos crises de gotas. E aí fica uma coisa difícil de entender, afinal de contas, por que isso acontece. Na verdade, não é difícil de entender, porque uma grande maioria do ácido úrico que a gente produz, ela é produzida pelo corpo, ela não vem da alimentação. Isso acontece com colesterol também. O colesterol, 80% ou mais do colesterol que a gente produz, a gente não come. E o ácido úrico é a mesma coisa. E a purina, ela é um produto da degradação da frutose no fígado. Interessante. Então, quando a gente aumenta a quantidade de frutose na alimentação, a gente aumenta o ácido úrico e a gente piora as crises de gota. Se a gente diminui a quantidade de carboidratos, frutose, e principalmente açúcar, né? E a gente aumenta a quantidade de proteínas, as pessoas melhoram da gota. A frutose, ela é o açúcar que está presente nas frutas, e ela é o açúcar de mesa, né, o açúcar refinado, ele é metade frutose e metade glicose. Então, basicamente, uma alimentação com açúcar é uma alimentação ruim para quem tem gota, e não uma alimentação rica em proteína. Então, esse é outro mito. Um outro mito comum é que ela é uma dieta que é baixa em fibras. As fibras são importantes para o nosso funcionamento. E aí são dois mitos num só, são juntos. Primeiro, a dieta low carb, ela admite, vamos dizer assim, vegetais, com poucas exceções, e frutas, com poucas exceções. Na verdade, as frutas que a dieta low carb evita são as frutas doces, pela quantidade de frutose, que é o açúcar da fruta. E a frutose é um elemento muito danoso para o corpo.
Uma pessoa saudável não precisa restringir a quantidade de frutas, porque a frutose da fruta, ela tá, por estar presente no alimento natural, ela tem uma série de outras coisas que protegem o corpo, vamos dizer assim. Então, a quantidade de fibras muito grande, por exemplo. Então, a absorção dessa frutose, normalmente, ela não é um problema. Então, para uma pessoa metabolicamente saudável, uma pessoa que não tem sobrepeso, uma pessoa que não tem obesidade, que não tem diabetes, que não tem resistência à insulina, ela pode comer fruta, via de regra, sem nenhum problema. Quem tem essas condições, é interessante que evite as frutas doces. Mas, por exemplo, a gente come numa dieta low carb frutas sem saber que são frutas, mas que têm o mesmo benefício das frutas que a gente sabe que são frutas. Por exemplo, abobrinha é fruta, berinjela é fruta, pimentão é fruta, tomate, pepino, tudo isso são frutas, não são legumes. Tem os mesmos benefícios das frutas. São cheias de fibra. Saladas, folhas verdes são cheias de fibra, por exemplo. Então, isso tudo são alimentos permitidos, liberados numa dieta low carb, mesmo numa dieta cetogênica. Você pode consumir a maioria deles, aí você vai ter um ou outro, mas todos os vegetais de baixo amido, que se chama, folhas, e depois brócolis, couve-flor, enfim, repolho, espinafre, tudo isso são alimentos ricos em fibras e que estão dentro de uma alimentação low carb cetogênica. Então, a ideia de que ela é uma dieta necessariamente baixa em fibras, ela não é verdade. Ela pode ser. Tem pessoas que não gostam de comer muitos vegetais, por exemplo, preferem comer uma dieta basicamente de carnes e derivados de carne, derivados de alimentos de origem animal. É possível, e aí então vai ser uma dieta baixa em fibra. Mas a ideia de que a fibra é um elemento fundamental para a nossa saúde também é uma ideia que não é inteiramente verdade. Assim, tem pessoas que se dão muito bem com uma dieta baixíssima em fibras. Então, são dois mitos em um só. Ela não é uma dieta baixa em fibras necessariamente, e as fibras não são obrigatórias para uma boa saúde. Tem pessoas que se dão bem com muitas fibras, tem pessoas que se dão bem com poucas fibras ou com nenhuma fibra. Isso pode acontecer. O outro mito comum é que é uma dieta muito cara. As pessoas falam, eu até faria, mas é muito caro. Como é que eu vou comer salmão toda hora? É muito complicado. Realmente, se a dieta for à base de salmão, vai ficar caro. Mas se a gente pensar que é uma dieta de muitos vegetais, e que é uma dieta em que as proteínas e as gorduras podem vir de coisas como ovos, podem vir de coisas como queijo, como qualquer tipo de carne, como frango, como porco, peixe, carne moída. Tudo isso é uma boa base de alimentação low carb, por exemplo. Então, se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar assim, coisas interessantes como uma comparação de low carb barata e low carb cara. E vai ter assim, low carb cara, salmão, especiarias, cogumelos, aspargos, excelente. E do lado vai ter dieta low carb barata, que é tudo isso. Ovos, carne moída, vários cortes de carnes baratos, frango, todos os tipos de salada, por exemplo. Então, a ideia de que é uma dieta cara, ela pode ser, mas ela pode muito bem não ser. Então, esses dias a gente estava tendo um debate interessante sobre algumas pessoas dizendo mas como é que eu vou indicar uma dieta low carb para quem não tem dinheiro, para quem é muito pobre? A pessoa não vai poder seguir, porque ela não vai poder comprar tudo isso. E o que a gente estava dizendo é justamente, ela pode, né? É perfeitamente adaptável a dieta low carb para quem tem mais ou menos dinheiro. E essas pessoas, as pessoas que têm pouco dinheiro e estão muito mal de saúde, são justamente as que mais vão se beneficiar da dieta low carb, porque vão reverter condições de saúde que atrapalham elas muito mais. Então, mais um mito. Outro mito, comer muita proteína faz mal para os rins. De novo, é uma dieta que não é necessariamente rica em proteína, mas mesmo se ela for, tem muitos e muitos estudos mostrando que uma pessoa que não tem doença renal, ela pode se entupir de proteína, vamos dizer assim, que o rim dela vai dar conta de eliminar tudo aquilo, ela não vai ter problema. Então, tem estudos pegando pessoas sem doença renal e dando uma quantidade muito mais alta do que a recomendação normal. A recomendação de proteína por pessoa, por dia, é algo em torno de 1 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso.
E esse é o que as pessoas comem em geral. Tem estudos de pessoas comendo 2,2, 2,5 gramas de proteína por quilo de peso e elas não têm nenhum problema renal em função disso. Então, para quem não tem uma doença renal já estabelecida, ela pode comer quanta proteína ela quiser, praticamente, que ela não vai ter problema nenhum. E tem um estudo muito interessante de pessoas com diabetes e com doença renal não grave, com doença renal leve ou moderada, e que separaram em 2 grupos de pessoas. Uma comeu uma dieta baixa de carboidratos com um aumento proposital de proteína e outra comeu uma dieta baixa em proteína e com mais carboidratos. E as pessoas que comeram uma dieta low carb, diabéticas com problema renal leve, melhoraram dessa condição renal. E o grupo que comeu uma dieta baixa em proteína piorou. Então, mesmo para quem tem diabetes e uma insuficiência renal que não seja grave, é uma dieta que não só não é problemática, como ela provavelmente é saudável para os rins. Então, é mais um mito, né? O consumo de proteína não tem nenhum problema para a gota, para os rins e para nenhuma outra condição. Assim. E a gente entra no jejum, que a gente já mais ou menos entrou assim, um pouco. Né? Primeiro é aquele, né? Desacelera o metabolismo. Esse é o mito número 1 do jejum. O jejum vai me deixar letárgico. Assim. Bom, já expliquei por que isso não acontece. Né? Que o jejum dá fraqueza, hipoglicemia e várias outras condições assim. Também, de novo, aquele jejum de 382 dias mostrou que a pessoa não teve nenhum estado de hipoglicemia. É interessante porque assim, o nível de glicose dessa pessoa ao longo do tempo baixou bastante para níveis que, se a gente tivesse agora, se algum de nós tiver aquele nível que ele teve, vai ter hipoglicemia. Porque a hipoglicemia, ela não é necessariamente a diminuição da glicose, ela é a diminuição da glicose com sintomas. Então, a média da glicose daquele cara, depois do período inicial de adaptação, era algo em torno de 30, que é baixíssimo. Assim, se alguém de nós tiver 30 de glicose agora, está desmaiando, está querendo comer uma bala, alguma coisa assim. Mas o que acontece é que, como ele estava basicamente usando a gordura dele como fonte de energia, os tecidos dele que precisavam de glicose eram basicamente os tecidos que dependem de glicose, que é um pouco o cérebro, os rins um pouco, e era isso. Então, ele produzia a glicose suficiente para ele se manter saudável, e esse era um nível baixíssimo de glicose. Então, ele não teve nenhuma hipoglicemia sintomática, que a gente chama. Quer dizer, ele teve uma glicose que seria considerada baixa, mas ele não teve nenhum sintoma de hipoglicemia. Então, a gente sabe que jejum não causa hipoglicemia. O que pode acontecer, e isso sim é uma coisa que é real, vamos dizer assim, é o que se chama de hipoglicemia reativa. E aí não necessariamente com jejum prolongado, nem intermitente, mas é aquilo que eu estava explicando no início. Então, assim, algumas pessoas vão dizer, eu não posso fazer uma dieta low carb porque me dá hipoglicemia, eu passo mal. E eu diria, provavelmente é verdade que isso acontece, porque quando a pessoa está comendo muito carboidrato, ela tem picos de insulina e a insulina cai vertiginosamente e o nível de energia dela cai para menos do que ela tinha. E aí ela tem uma hipoglicemia, é verdade. E ela come. Então ela vai dizer, eu não posso fazer isso porque eu tenho hipoglicemia. Se ela, o paradoxal da história é que para tratar isso, é justamente parar de comer carboidrato. Porque a insulina, a glicose entra num nível constante e ela não tem mais hipoglicemia. Então, se ela continuar comendo carboidrato, ela vai perpetuar o ciclo de hipoglicemia e ela vai continuar tendo hipoglicemia, se ela parar de comer. Se ela fizer uma dieta low carb, ela cura as hipoglicemias dela e ela não vai mais ter. Isso é uma coisa que se vê na prática. Então, ela pode ter isso que se chama de hipoglicemia reativa, vamos dizer assim. Mas isso não é motivo para não fazer low carb, isso é motivo para fazer low carb, ao contrário. O outro mito é que jejum é perigoso. Então, isso é uma coisa muito comum de ver em reportagens, assim, principalmente profissionais da saúde, dizendo tem que se ter muito cuidado, uma dieta perigosa, uma dieta que pode trazer várias consequências. E, de novo, não tem nada na literatura, nem na prática, que mostre isso. Tem um estudo interessante de um grupo que pegou relatórios médicos prontuários de, eu acho que 200 e tantos pacientes que fizeram jejum indicado pelos seus médicos num serviço de saúde nos Estados Unidos. E eles foram revisar esses prontuários para ver quais efeitos adversos eles tiveram do jejum. E eles encontraram que esses efeitos são raros e são leves quando acontecem. Eles não encontraram efeitos adversos graves do jejum. A conclusão deles é que
a nossa revisão mostra que o jejum intermitente não tem riscos, não tem efeitos adversos graves. Então, o jejum intermitente não é uma prática perigosa, não tem nada que indique isso, nem na literatura e nem na prática. Não tem uma notícia de alguém que morreu por um jejum de 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana, por exemplo. Isso não acontece. O outro mito, que é um mito muito frequente, é que eu não posso fazer jejum porque eu vou começar a perder massa magra, eu vou começar a perder músculo. O meu corpo vai consumir meus músculos se eu estiver em jejum. Que é uma coisa engraçada, assim, porque a gente pode imaginar, né, que se o meu corpo estoca energia em forma de gordura, por que é que quando eu preciso acessar a minha energia eu vou usar o músculo, que é um tecido nobre? A gordura é um tecido descartável, eu não preciso dela. Mas o músculo eu preciso, é um tecido nobre. Por que eu iria estocar gordura na forma de energia, mas quando eu precisar de gordura eu vou usar o músculo? Não faz muito sentido. Então, é um mito que não justifica. O que pode acontecer, e que é um efeito benéfico, inclusive, por incrível que pareça, assim, porque uma coisa é músculo, né? Outra coisa é massa magra e outra coisa é proteína. São coisas diferentes, a gente usa como sinônimo, mas são coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente quando se mede porcentagem de gordura, porcentagem de músculo, se faz um exame, por exemplo, do que seria massa magra, que é a massa não gorda, vamos dizer assim. Então, aí entra músculo, mas pode entrar osso, mas pode entrar tecido conjuntivo, pele, excesso de pele, por exemplo. Então, o que acontece realmente no jejum é que, a partir de um certo tempo, um dia, mais ou menos, a partir daí, se começa a ter mais quebra de proteínas pelo fígado. Isso é verdade. Mas proteína não significa músculo. Proteína significa tecido conjuntivo, excesso de pele, por exemplo. Significa restos celulares que estão velhos. Então, uma coisa que se sabe hoje em dia é que o jejum estimula um processo que se chama de autofagia, quer dizer, o corpo está comendo as suas próprias estruturas. Isso é bom, isso não é ruim, porque o que o corpo está fazendo é eliminando estruturas velhas, antigas, para criar novas. É como um recall, o corpo está fazendo um recall das suas estruturas celulares, vamos dizer assim. Isso tanto é verdade que tem um médico canadense chama Jason Fung. Ele é o cara que mais conhece sobre jejum, é o cara que reintroduziu o jejum no meio terapêutico. Assim. Então, ele é um cara que tem uma experiência muito grande. E ele conta e publica isso, que de todos os pacientes que ele tratou, indicando jejum intermitente para perder peso, pacientes obesos, mórbidos, com IMC de 35, quer dizer, pessoas com 150, 200 quilos. Quando essas pessoas fazem uma dieta de baixo carboidrato para perder peso e jejum intermitente, ele, na experiência dele, não encaminhou nenhum paciente para cirurgia de remoção de excesso de pele, por exemplo. Quem faz cirurgia bariátrica, por exemplo, emagrece rápido, fica com um monte de pele sobrando, depois tem que fazer uma cirurgia para retirar aquele excesso de pele. Quando a pessoa faz esse processo de perda de peso com jejum intermitente, ela vai comendo a sua pele, entre aspas, ela vai degradando isso, esse processo de autofagia. E ela não precisa depois fazer uma cirurgia para tirar aquele monte de excesso de pele, por exemplo. Então, o jejum, a pessoa no jejum consome proteína, sim, isso é bom, isso não é ruim. Ela não consome músculo. Então, naqueles estudos de jejum de 4 dias e outros, a massa magra, eles mediram a massa magra todos os dias. Ela continua igual, ela não diminui. Então, o consumo de proteínas é proteínas que podem ser consumidas. Excesso de pele, tecido conjuntivo e restos celulares velhos, vamos dizer assim, entre aspas, que o corpo se livra para produzir novos. Então, o jejum não causa perda de músculos e ele tem um efeito benéfico para uma limpeza, entre aspas, do corpo. Essa pesquisa que mostrou que o jejum promove autofagia é uma pesquisa que rendeu, inclusive, um prêmio Nobel para o pesquisador, recentemente. E o último mito que eu coloquei, que também é comum, é que o jejum causa compulsão alimentar. É uma coisa que se ouve bastante. Eu estava, inclusive, ouvindo
vídeo no YouTube de uma nutricionista que eu não lembro quem é e também nem interessaria, assim. Mas eu fui pesquisar assim para ver assim, quais são os mitos que se fala sobre low carb. E ela estava dizendo que jejum é muito perigoso, porque quando tu faz jejum, por exemplo, do dia inteiro e chega à noite, tu vai querer comer a mesa do pé, o pé da mesa, vai querer comer tudo que vem pela frente. Então é muito perigoso, porque isso vai dar uma compulsão alimentar que vai te colocar num estado de risco. E na literatura tem muito pouco sobre isso. Tem muito estudo de associação, mas assim, estudo bem desenhado, eu não achei grandes coisas, mas relatos de pessoas que curaram a sua compulsão alimentar com jejum e dieta low carb, tem as pencas, assim, tem muito. Isso é uma coisa que se vê na prática, assim, isso é uma coisa... Porque a gente pode imaginar assim, o que a dieta low carb e o jejum fazem? Justamente diminuem a fome. Como a gente não tem essa roleta russa de insulina, glicose, que é o que nos coloca no estado de fome, a gente diminui a fome. As pessoas que fazem dieta low carb ou cetogênica, o que elas falam, invariavelmente, é que elas começaram a aprender o que é a fome real e o que é tédio, o que é fome por ansiedade, o que é vontade de comer. Elas começam a conseguir diferenciar uma coisa da outra. Então, quem tem compulsão alimentar pode muito bem se beneficiar dessas estratégias. Eu acho possível que algumas pessoas com compulsão alimentar piorem se fizerem jejum. Acho que isso é possível acontecer. Então, eu não diria que jejum é bom para todo mundo que tem compulsão alimentar. Quando se fala, por exemplo, de transtornos alimentares, é preciso ter um certo cuidado, vamos dizer assim. Por exemplo, uma das condições, talvez uma das únicas, em que eu acho low carb, cetogênica e jejum, principalmente, perigosos, é anorexia nervosa. Eu jamais indicaria essas estratégias para quem tem anorexia. Acho um risco, acho que não tem sentido. Então, assim, realmente, essa é uma condição que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Quem tem compulsão alimentar ou bulimia, eu acho possível que algumas pessoas piorem com o jejum, mas eu não acho que dá para dizer que o jejum é uma prática perigosa. Eu acho que tem muito mais gente que melhora do que piora. Eu acho que são poucas pessoas que pioram. Talvez as pessoas que pioram são pessoas que não estão, por exemplo, adaptadas a consumir gordura como fonte de energia, e aí fazem um jejum assim de cara, não tem um período de adaptação, por exemplo. E aí sim, essa pessoa vai entrar num estado de hipoglicemia, e se ela já tem uma compulsão alimentar e ela tem um estado de hipoglicemia pequeno, ela realmente vai comer a mesa pelo pé. Então, eu acho que pessoas, por exemplo, saudáveis, que querem começar a fazer jejum de cara, vou fazer 24 horas de jejum agora, a partir de agora, elas não vão ter nenhum problema, elas não vão ter nenhum risco. Talvez elas se sintam com um certo mal-estar e queiram parar. Muitas se sentem bem e partem daí. Então, todos os pesquisadores que eu conheço que trabalham e médicos que trabalham com jejum dizem a mesma coisa. E essa é uma pergunta recorrente para essas pessoas. Se alguém quiser fazer jejum agora, assim, decidir, vou fazer um jejum de 24 horas a partir de agora, pode? E todos eles dizem, problema dificilmente vai ter. Talvez sinta um pouco mal, um certo mal-estar e queira comer alguma coisa, mas não vai ter risco. Eu acho melhor se for um processo de adaptação, primeiro se adaptar a uma dieta low carb, depois fazer um jejum, mas não teria problema. Pessoas que têm transtorno alimentar, aí eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela. Mas que o jejum causa compulsão alimentar não é uma coisa nem que se vê na prática, via de regra, e nem que a literatura sugere. Assim. Então, eu coloquei como um mito porque essa afirmação categórica é um mito. Que pode acontecer alguma vez ou outra, eu acho possível. Eu acho que o que eu tinha preparado era isso. Vamos ver se o pessoal ainda tem energia para fazer perguntas e bate-papo. Muito bom, Regis. Realmente a tua explanação foi bastante completa, né? Eu acho que nem seria uma questão de energia, mas talvez conseguiste mesmo com a tua apresentação esgotar bastante o tema, abordaste todos os mitos realmente, as dúvidas que a gente tem. Mas tem algumas questões aqui no chat, eu vou
fazer para ti aqui algumas perguntas que apareceram, que acho que são... Algumas até acho que tu já comentou, mas é bom dar uma reforçada. Então, vamos ver aqui. A primeira pergunta é da Pati Pado, e ela pergunta: para pessoas idosas com depressão, qual seria uma dieta adequada? Paty, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta complexa, assim, difícil de responder, vamos dizer assim. Vamos tentar quebrá-la em algumas partes, assim. Para uma pessoa idosa que não tenha nenhum problema grave de saúde, essas dietas low carb, cetogênica, elas são dietas seguras, e se ela tiver alguma condição como obesidade ou diabetes ou alguma outra coisa que tenha a ver com a resistência à insulina, são dietas que vão ser úteis e terapêuticas para elas. Então, pessoas idosas podem fazer, tem muitos casos descritos de gente que trabalha com dieta cetogênica, low carb e jejum com pessoas idosas, e funciona muito bem. Então, o fato de ser idoso, essa seria uma dieta saudável. De novo, não é que a pessoa precise fazer, se ela tiver uma condição que seja uma indicação de dieta low carb, ela pode. O fato de ela ser idosa não é um impeditivo. A depressão, aí é todo um outro campo interessante que eu estou começando a também estudar e praticar, que é a aplicação das dietas low carb cetogênica para saúde mental. E aí tem duas coisas, né? Tem uma coisa que existe muito pouco estudo sobre isso ainda. Então, é algo que a gente não pode, por exemplo, eu não poderia sair dizendo, afirmando muitas coisas categoricamente, como eu posso fazer sobre essas coisas todas, que eu fiz afirmações, vamos dizer, tal coisa é assim, tal coisa é assado, porque existem estudos, né, na minha cabeça. Mas para a saúde mental, eu não poderia fazer afirmações categóricas. O que tem é alguns psiquiatras, não no Brasil eu não conheço ninguém, mas fora, que trabalham com dieta cetogênica e low carb e saúde mental há muitos anos. Existem dois psiquiatras que são os que trabalham mais com isso, que são dois americanos, um homem e uma mulher. E eu fiz contato com eles até por coincidência recentemente, assim, mandei um e-mail para cada um para pedir uma opinião, ver o que eles achavam. E para minha surpresa eles responderam. Eu troquei uma ideia com os dois e com essa psiquiatra, ela inclusive propôs que a gente conversasse pelo Zoom. A gente fez uma conversa de 1h30 pelo Zoom. Ela queria me conhecer, saber quem é esse maluco do sul do Brasil que está querendo usar a dieta low carb cetogênica para psiquiatria. E foi interessante, assim, porque a experiência deles é de pessoas que melhoram bastante de quadros como depressão e ansiedade com essa dieta. A gente ainda não sabe, por exemplo, assim, se tem perfis de pessoas que melhoram mais ou menos. Provavelmente quem tem alguma outra condição de resistência à insulina, por exemplo, quem tem sobrepeso, obesidade, quem tem diabetes, quem tem essas condições e tem depressão, provavelmente melhoram mais, mas não se sabe. Eu estou começando a usar essa dieta com alguns pacientes que estão melhorando, né, e pacientes até que não tinham resistência à insulina, que eram metabolicamente saudáveis. Então, eu diria assim, é possível que seja uma dieta saudável para quem é idoso e tem depressão. Se tiver alguma condição dessas que a dieta low carb ou cetogênica é indicação, certamente eu usaria. Se for para depressão, se não tiver nenhum problema, eu tentaria. Mas eu não posso afirmar que é uma indicação estabelecida e nem faria isso parando com o tratamento que já está fazendo. Assim, seria um tratamento adicional. Mas, assim, tentando responder o que seria uma dieta saudável para um idoso com depressão, depende, né? Não tem uma indicação única, né? Se for alguma pessoa que tem qualquer relação, que tem como base a resistência à insulina, todas essas que eu falei, certamente a dieta low carb ou cetogênica é uma dieta saudável, provavelmente a mais saudável pelo que a literatura mostra. Se tiver depressão junto, é uma dieta que pode ser usada e é possível que a depressão melhore. Se vê muito isso, né, na prática, ainda não tem estudos que possam afirmar. Mas se é uma pessoa metabolicamente saudável, por exemplo, pode ser que uma dieta com mais carboidrato possa ser uma boa dieta, por exemplo. Basicamente, assim, o que se pode dizer é que dietas com poucas comidas processadas ou ultraprocessadas, certamente é a dieta mais saudável. Então, por exemplo, se for uma dieta com mais carboidrato, que não seja farinha, que não seja massa, que não seja pizza, que seja batata, que seja mandioca, que seja mais frutas,
né, que sejam essas as fontes de carboidrato. Não sei se ficou a resposta clara, mas... Eu imagino que sim. Se a Paty tiver mais alguma dúvida, ela pode complementar ali no chat. Tem uma outra pergunta, Regis, que é se é possível uma dieta cetogênica vegana. A Ariana que perguntou. Boa pergunta e difícil pergunta. Assim, muitas das pessoas que trabalham com dieta cetogênica não fazem dieta cetogênica e vegana porque acham que é muito difícil. Outras pessoas fazem porque acham que é possível, embora seja difícil, e porque acham que, eu também acho, que não se deve simplesmente excluir a possibilidade de fazer uma dieta cetogênica só porque a pessoa tem uma dieta vegana, por exemplo. O que acontece é que quando se restringe carboidratos, a gente tem que pensar assim, numa dieta vegana, quais seriam as fontes, por exemplo, de proteína e de gordura se a gente restringir carboidratos? Por exemplo, se uma pessoa tem uma dieta vegetariana, mas ela tem um consumo de ovos e queijos, por exemplo, aí facilita bastante. Numa dieta vegana, provavelmente ela teria que ser uma dieta suplementada, né, com alguns micronutrientes, especialmente vitaminas, vitamina B12, por exemplo, para ser uma dieta saudável. E teria que ter, por exemplo, um alto consumo de coisas como abacate, como oleaginosas, castanhas, alimentos que são mais ricos em gordura e pobres em carboidrato. Então, eu diria assim, é uma dieta difícil de formular, mas ela é possível. Muito bem. A gente tem mais 3 perguntas aqui. Eu vou, em razão do nosso adiantado horário, para não cansar também demais o Dr. Regis, tão entusiasmado aqui com o assunto. Eu vou fazer mais essas 3 questões e aí acho que se ficar alguma pergunta, alguém quiser ainda continuar, dá para mandar um direct para o Dr. Regis lá pelo Instagram. Tem o endereço dele lá, a gente consegue localizá-lo. Já estou seguindo o Dr. Regis também pelo Instagram, vi que ele tem um monte de informação interessante lá também, né? Então, eu vou fazer essas 3 últimas perguntas para a gente seguir para o encerramento. Letícia, o que você acha do uso da Saxenda? É assim, seria? Saxenda. Isso. Para quem não tem diabetes, pode causar danos ou dependência ao corpo? Ela reduz a dependência ao açúcar e gera alguma alteração? E a Elisa, já vou emendar 2, ela pergunta se, para além dos obesos, o jejum é indicado, faz bem em algum nível para pessoas com peso ok. Eu acho que o Dr. Regis já comentou um pouquinho, mas se puder falar um pouquinho também. Tá, vamos começar. Então, assim, para quem não é obeso, se o jejum é indicado, depende, né? Por exemplo, tem pessoas que são diabéticas e não são obesas. Tem pessoas que têm ovários policísticos, por exemplo, e não são obesas. Então, assim, é possível ter condições de resistência à insulina sem ter sobrepeso e obesidade. A maioria das vezes a obesidade está junto, vamos dizer assim. Mas nessas outras condições, o jejum, assim, se o jejum é indicado, ele funciona. É importante também assim a gente saber que o jejum ele não é obrigatório na grande maioria das vezes. Então, é possível tratar tudo isso sem jejum com uma dieta low carb ou cetogênica bem feita. O jejum ele é necessário, vamos dizer assim, em situações muito pontuais. Por exemplo, esse mesmo médico canadense que eu falei, que mais estuda jejum, ele recebe muitos pacientes, por exemplo, diabéticos gravíssimos e que estão assim, na iminência de amputar uma perna, por exemplo, se não melhorar o seu estado metabólico. Aí ele indica jejum obrigatoriamente. Então, assim, nesses casos, eu acho que o jejum ele é indicado nesse sentido, tem que fazer. Mas na maioria das vezes ele é muito útil, ele é muito eficiente, mas se a pessoa disser, olha, eu não quero fazer jejum de jeito nenhum, eu não quero, não gosto da ideia, não vai ter um problema. O jejum não é necessário para perder peso, não é necessário para tratar obesidade, nem diabetes, a não ser nessas condições extremas. Mas se a pessoa quiser fazer e não tiver sobrepeso,
Se ela não for muito magra, ela pode fazer. Se ela quiser fazer para ver como é que se sente. As pessoas relatam, por exemplo, se sentir mais concentradas, com mais energia mental, com mais disposição, por exemplo, no jejum, uma coisa comum. Então, eu diria assim, dá para fazer, mas não é necessário. E a pergunta do Saxeno. O Saxeno é um remédio que se usa muito para tratamento de obesidade e também para o diabetes. E eu diria assim, eu acho que eu sempre prefiro tratar sem remédio. Se ele é eficaz para diminuir a dependência do açúcar, o que se sabe e o que se vê é que para diminuir a dependência do açúcar, o que é mais eficaz é ficar sem comer açúcar, simplesmente. Os primeiros dias são infernais e depois disso a vontade do açúcar e a compulsão pelo açúcar vai diminuindo progressivamente até que ela fica num nível bem tolerável. Assim. Isso é o relato da grande maioria das pessoas. Se o remédio vai ajudar nisso, eu não conheço nada que indique, assim, nenhum estudo que mostre que ajuda e não acho que seja necessário. Então, assim, para tratamento de obesidade, eu acho que é sempre interessante antes fazer uma alimentação saudável, cetogênica, se for possível implementar o jejum intermitente e deixar o remédio para depois, se tiver uma grande dificuldade. Assim, o remédio pode ajudar. Só que sendo um remédio que não é perigoso, é um remédio que se usa bastante, ele é um bom remédio. Mas eu gosto da ideia de tentar não precisar do remédio e deixar o remédio para, se for necessário, não começar com o remédio e tirar depois. Certo. As duas últimas perguntas, então, e aí a gente vai para o encerramento. Vou dar mais alguns recadinhos, passar a nossa agenda também no final, depois da fala do Dr. Regis. Eu peço para o pessoal nos acompanhar até o final. Então, a Elisa, Dr. Regis, pergunta se para ansiedade também se aplica o low carb. E a Miriam diz o seguinte: li que o jejum piora a esteatose, porque a gordura eliminada passa pelo fígado, piorando assim o quadro. Isso é verdade? Então, seriam as duas últimas perguntas. Tá, ótimo. Primeiro, Elisa, para ansiedade, como eu disse, assim, provavelmente funciona bem. A gente ainda não sabe em quais casos funciona, não funciona para todo mundo, evidentemente. Então, assim, o que se pensa hoje em dia são duas coisas. Eu penso, e outras pessoas que trabalham com isso também pensam, essa psiquiatra, inclusive, que a gente trocou bastante ideia, concorda com essa ideia. De que, primeiro assim, se existe ansiedade junto com uma condição de resistência à insulina, qualquer uma delas, certamente low carb ou cetogênica está indicado e certamente é possível que a ansiedade melhore junto com a melhora dessa condição, seja obesidade, diabetes, sobrepeso, ovário policístico, qualquer outra coisa relacionada. Se uma pessoa tem ansiedade, aquela ansiedade já de tempos, assim, melhora pouco com remédio, por exemplo, mesmo que ela não tenha um quadro de resistência à insulina, eu acho uma intervenção válida, por dois motivos principais. Primeiro, porque não tem risco, esse é o motivo principal, e segundo, porque pode ajudar. Quando a gente pensa num tratamento assim, por exemplo, a gente vai dizer, bom, mas não tem nenhuma literatura sobre isso, não tem estudo sobre isso. E é verdade, isso é um problema, não tem estudo sobre isso. Então, a gente sempre tem um certo cuidado em indicar algo que não se tem uma literatura bem estabelecida. Mas a gente tem que pensar assim, se é algo que não tem risco, ou tem um risco mínimo, então a gente fica um pouco mais à vontade para indicar. Se fosse um remédio com efeitos colaterais, eu diria, bom, não tem nenhuma evidência que isso possa funcionar para ansiedade, pessoas dizem que melhoraram, eu teria mais cautela para indicar. Uma dieta low carb, o que eu diria assim, se ela tiver algum peso para perder, ela vai perder. Se ela tiver inchada, ela vai desinchar. Se ela se sentir muito estufada, muito com gases, ela vai melhorar. E pode ser que ela melhore da ansiedade junto. Então eu pensaria, por que não tentar? E a pergunta da Miriam é muito interessante, assim, porque essa é uma coisa muito comum. E o mais interessante é que é justamente o contrário. Isso aqui é o entre aspas, cruel assim, do que se ouve falar. Esteatose, que é a gordura no fígado, esteatose hepática é o acúmulo de gordura no fígado. Eu vou me estender um pouquinho só, porque é interessante falar isso.
Até o século passado, metade do século passado, um pouquinho depois, a esteatose do fígado ela era causada 90 e tantos por cento das vezes por alcoolismo. O alcoolismo faz com que se acumule gordura no fígado, a esteatose hepática, que depois pode virar uma inflamação, que é a esteatohepatite, e depois pode virar cirrose. Então, esse é o mecanismo de dano do alcoolismo para o fígado. E como se falava em esteatose, era por alcoolismo. Era raro esteatose por outro motivo. Tanto é que essa esteatose de hoje em dia se chama de esteatose hepática não alcoólica. Porque tinha que especificar que não era pelo álcool, porque até a prova encontrar era pelo álcool. Com o aumento do consumo de carboidratos, especialmente açúcar, é que se começou a ter um boom de esteatose hepática, e hoje em dia é muito comum. E a esteatose hepática é uma condição que é uma condição séria, porque ela é o primeiro passo, vamos dizer assim, um dos primeiros passos de uma cascata que vai culminar em diabetes, em obesidade, em doença cardiovascular, em infarto. Então, é algo que tem que ser tratado. O que causa o acúmulo de gordura no fígado é basicamente a frutose, o açúcar da fruta. Não tanto pela fruta, mas mais pelo açúcar de mesa, que é metade frutose e metade glicose. A glicose, todas as células do corpo metabolizam a glicose, todas as células, sem exceção. A frutose, ela só é metabolizada pelo fígado. Ela nem passa pela corrente sanguínea. Então, se uma pessoa comer frutose e medir a glicemia, ela não vai aumentar. Ela vai direto para o fígado. E ela é metabolizada pelo fígado. Quando tem uma quantidade grande de glicose, de frutose, o fígado não dá conta, ele vai transformando isso em gordura. E vai acumulando gordura. Então, para tratar a esteatose hepática, é preciso diminuir a quantidade de frutose. E ou por uma dieta pobre em carboidratos, low carb, cetogênica, ou por jejum. Então, essas três abordagens são as únicas abordagens que tratam a esteatose de maneira efetiva. Então, ela não só não piora, como ela melhora, ela trata. Tem uma pesquisa de um médico pediatra americano, só para encerrar, mas é muito interessante. Ele pegou adolescentes que têm esteatose hepática e ele fez uma única modificação. Ele tirou a frutose da dieta e colocou no lugar carboidrato, glicose. Ele colocou batata, mandioca. Então, assim, não foi uma dieta com menos carboidrato. Foi simplesmente trocar frutose por glicose. E isso reverteu a esteatose hepática desses adolescentes. Então, a frutose que causa a esteatose hepática e dieta cetogênica, low carb e jejum é o que trata a esteatose, não o que causa. Sensacional. Bom, doutor Regis, acho que a gente só tem ali agradecer, né? Agradecer a sua disponibilidade. Não, amada, porque bacalhau... Peraí, tem gente falando de bacalhau aqui. O pessoal tá com fome, eu acho. Deu fome. Deu fome. Então eu vou só passar mais um slidezinho aqui com relação à nossa agenda da semana, renovando o agradecimento ao Regis, convidando todos a seguir o Dr. Regis lá no Instagram também, para acompanhar suas publicações, divulgar o trabalho dele também. O que nós temos aqui? Espera aí. Meu slide aí que não está querendo seguir para eu poder encerrar. Opa, gente. Só queria passar a agenda aqui, sem atrasar. E o meu... Deixa eu começar de novo. Vamos ver se vai agora. Eita, não. Bom, gente, então só vou falar que nós temos mais 2 palestras semana que vem. Eu não estou conseguindo aqui passar o slide, mas vocês podem acompanhar Conexões Solidárias lá pelo Instagram. Já temos divulgação. A gente tem a professora Beatriz Carmolinga, que vai falar semana que vem. Também a Madu Medeiros, com uma palestra sobre marketing digital. É semana que vem, acessem lá, acompanhem. Ficou aqui a tela, eu acho que é um sinal, ó, para estimular. Travou na tela do contribuir financeiramente. Então,
Quem puder fazer a sua contribuição, está aqui o nosso número da conta ou pelo PicPay. Eu agradeço a presença de todos vocês que acompanharam. Agradeço novamente o Dr. Regis e a gente se coloca à disposição. Também, se o Dr. Regis quiser retornar, continuar esse assunto num outro momento. Muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, não para o Dr. Regis, que eu já encerrei, mas alguma dúvida aqui com relação ao Conexões Solidárias, pode me fazer. Senão eu vou encerrar a reunião. Ok? Deixa eu fechar aqui